Tem uma história que perguntaram para Michelangelo como que ele conseguiu esculpir Davi naquele bloco de pedra e ficar tão perfeito. E diz a história que Michelangelo simplesmente respondeu: Eu vi Davi no bloco de pedra e removi tudo aquilo que não era Davi. Bom, essa história contém uma das lições mais interessantes em relação à vida que talvez você vá ouvir. Então fica até o final do vídeo que eu acho que vai valer a pena. Meu nome é Kevin Augusto, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Bom, essa história que é atribuída a Michelangelo e àquela obra-prima de arte da história que foi a escultura de Davi, ela nos traz para uma reflexão que é muito interessante no sentido de que muitas vezes você não precise se tornar uma pessoa melhor. Você só precise remover de si aquilo que não é você. Quando a gente pensa no que Michelangelo falou, ele traz, basicamente traduzindo, a ideia de que aquele bloco de pedra tinha em sua essência, na verdade, Davi. E que aquela obra-prima sempre esteve ali em sua essência, mas o que nos impedia de ver era tudo aquilo que não fazia parte do que era a obra-prima, do que era a essência de Davi naquela escultura. E muitas vezes em nossa vida, quando a gente vai pensar em uma ideia de quem nós somos, daquilo que nos representa, da forma como nós observamos e interagimos com a vida, muitas vezes aquilo que nos afasta da obra-prima que nós somos de verdade são todas aquelas coisas que não nos pertencem e que não nos diz respeito. E aí, à medida que a gente vai eliminando da nossa vida aquilo que não nos representa, a gente vai cada vez mais se aproximando de nós mesmos. E aquela sensação incrível, né, de se aproximar da sua própria autenticidade é algo que traz uma sensação de plenitude muito grande. É muito interessante a gente pensar isso, porque vira e mexe, quando a gente vai pensar em construir coisas na nossa vida, a simples palavra construir já nos faz pensar primeiramente em acrescentar coisas, né? E quando a gente pega essa referência dessa história de Michelangelo e traz para a nossa vida, muitas vezes não é sobre somar coisas, é sobre remover determinadas coisas. A ideia de que muitas vezes a gente precisa fazer uma certa limpa, né? Assim, uma certa limpeza para que a gente consiga realmente esculpir a versão melhor de nós mesmos. E é muito interessante porque se a gente olha ao longo da nossa história, a nossa vida passada, coisas que a gente passou, e a gente realmente consegue perceber que nós nos tornamos pessoas melhores quando nós deixamos certas bagagens, certos pesos para trás, sejam relacionamentos que não eram saudáveis, sejam hábitos que não eram muito construtivos ou muito saudáveis também. Qualquer coisa que não nos aproxima de nós mesmos e que vai nos trazendo essa sensação de peso, de distanciamento ou essa sensação de nos tornar refém de uma certa reputação, todas essas coisas, quando vão sendo deixadas para trás, vão nos trazendo uma sensação extremamente boa. E mais do que isso, vai nos aproximando de uma versão melhor de nós mesmos. E essa plenitude ela é muito percebida, né? Isso é muito interessante, né? Porque a gente consegue perceber que realmente muitas vezes aquilo que nos fazia sentir mal ou nos fazia sentir que a nossa vida não estava caminhando como a gente gostaria, não estava indo para frente ou estava indo para caminhos um pouco duvidosos que não nos representa, a gente começa a perceber que às vezes era por coisas que estavam presentes ali. E necessariamente o que faltava não era acrescentar novas coisas, mas sim remover certas coisas. Eu sei que muitas vezes a parte difícil de tudo isso, muitas vezes, pelo menos a meu ver, quando isso diz respeito a certos relacionamentos, certas amizades, mas infelizmente certas coisas elas sejam pessoas, relacionamentos, hábitos, certas coisas elas já não correspondem mais à versão que nós somos hoje. E essas coisas, infelizmente, elas precisam ficar para trás, justamente porque elas já não são mais compatíveis com a versão que nós somos ou aquela versão que nós queremos nos tornar
ou aquele lugar que nós queremos alcançar. E entender que muitas vezes esculpir a nossa vida seja justamente isso, remover hábitos ruins, relacionamentos ruins, amizades ruins, é também lembrar que por mais que isso seja muitas vezes difícil, que muitas vezes isso contenha sofrimento, dor, dúvidas, questionamentos, mas que muitas vezes é também aquilo que vai nos aproximando de uma versão melhor de nós mesmos, e mais do que isso, né, que vai nos aproximando de onde a gente quer chegar ou de quem a gente quer se tornar. Existe algo que eu já trouxe aqui para esse canal algumas vezes, que eu acho que é muito interessante assim de a gente lembrar, que é sempre que a gente está diante de alguma escolha que a gente precisa fazer, sempre que a gente está em dúvida em relação a qual rumo tomar na nossa vida, ou qual escolha a gente deveria fazer, né? Há uma pergunta que é muito interessante que pode nos ajudar nesse processo, pelo menos a nortear as nossas condutas, que é justamente se perguntar, né, se isso que eu estou escolhendo, isso me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser, ou de onde eu quero chegar. Né? Justamente porque essa pergunta ela nos traz um certo esclarecimento em relação a essa compatibilidade entre a nossa escolha e aquilo que a gente quer ser ou aquele lugar que a gente quer alcançar, sabe? E eu acho que isso é muito interessante da gente lembrar e, querendo ou não, praticar ao longo da nossa vida, justamente porque no dia a dia a nossa mente ela vai esquecendo de fazer certas ponderações, né? Ela vai muitas vezes caminhando ali no dia a dia, no nosso trabalho, que eu brinco ser os pagar boletos, né? A vida de adulto, e a gente acaba muitas vezes se esquecendo de nos perguntar a respeito das nossas escolhas, de para onde nós estamos indo, ou se aquilo que nós estamos fazendo faz sentido para a nossa versão que nós somos hoje. E eu acho que tudo isso é muito importante, porque, infelizmente, uma das coisas que mais adoece as pessoas hoje, e falando até sobre uma ótica da psicologia, da psiquiatria, é justamente esse afastamento da sua própria autenticidade. Quando você já não consegue se enxergar mais em você mesmo, seja nas coisas que você está fazendo, no relacionamento que você está vivendo, quando você olha para a tua vida e não se sente realmente ali, quando você sente que tudo que você está vivendo não te representa, isso gera certos sofrimentos, certas angústias, que podem sim culminar em certos adoecimentos psíquicos, né? E é por isso que eu sempre trago sobre a importância, claro, de se você está vivendo esse momento, procure a ajuda de profissionais. Eu preciso fazer essa pontuação, né? Isso é muito importante. Mas para além disso, algumas reflexões, como talvez esse vídeo, né, possa realmente despertar justamente essa ideia, assim, né? Essa palavra assim, insight, né? Mas assim, despertar justamente esse ponto de reflexão para muitas vezes pensar que justamente às vezes o que a gente precisa para nos aproximar de nós mesmos não é acrescentar coisas, mas muitas vezes remover tudo aquilo que não é você. Bom, estamos chegando ao final de mais um vídeo. E eu queria mais do que nunca agradecer a cada um de vocês, principalmente vocês que ficam até o final do vídeo. Eu sempre falo isso, né? Acho que vocês devem estar cansados de ouvir, mas eu sou realmente muito grato a cada um de vocês. E eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês acompanham essas reflexões, que são quase 10 minutos, né? Praticamente. Isso me alegra bastante. Então, por favor, eu peço que, se você gostou, que se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se puder também, deixa o like para o YouTube entender que você gostou desse vídeo e recomendar para outras pessoas, também me ajuda demais. Se puder também, compartilhe e principalmente comenta, tá? Porque é justamente nos comentários que eu consigo ter a interação com vocês, em que eu aprendo bastante. Às vezes tenho várias ideias muito bacanas que derivam de algum comentário de alguém trazendo uma história, uma reflexão, seja concordando, discordando, trazendo outro ponto de vista. Eu acho que tudo isso enriquece bastante esse nosso diálogo, né? Que deriva desses vídeos que eu faço e trago aqui para vocês.
tá bom? Então, no mais é isso. Toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.